Olá pessoal, tudo bem? Vocês devem estar acompanhando o debate dos 75 anos da mais importante aliança militar que o mundo já viu. A Aliança do Atlântico Norte foi fundada em 1949, ainda no âmbito da Guerra Fria, conforme nós sabemos. Aliás, talvez você discorde que é a mais importante aliança militar da humanidade, mas comente aqui embaixo se realmente você concorda ou não. O que nós temos é um eixo norteador envolvendo a cúpula da OTAN, como foi no ano passado, a guerra entre Rússia e Ucrânia. Porém, nós temos uma novidade, que é um inimigo diferente. Nós temos uma declaração de que um país da Ásia é alvo de críticas importantes da OTAN, e é sobre isso que nós iremos falar no vídeo de hoje. Dê o like, compartilhe com os amigos e os inimigos. Pois então, nós temos aqui um debate da OTAN onde 3 temas foram discutidos, conforme nós observamos. Aí nós temos uma foto com Joe Biden, o mais importante país da OTAN, que é os Estados Unidos da América, conforme sabemos, embora talvez não seja a mais importante figura hoje dentro da OTAN, no caso Joe Biden, porque é muito certo que não é Joe Biden quem toma as decisões na Casa Branca em decorrência do seu estado de saúde, não é? Devem vocês estar acompanhando a respeito de toda uma crise que existe no Partido Democrata a respeito de quem será o candidato à Casa Branca ainda agora, em 2024. Vamos, não é, acompanhando, enfim. Aliás, se você quer acompanhar todo o cenário da política internacional, tudo que ocorre no contexto da geopolítica, eu vou convidar sim você, mais uma vez, venha estudar no nosso curso de geopolítica para entender o mundo. Nós temos uma comunidade, é mais do que um curso, onde nós temos análises semanais a respeito do que acontece na política internacional, os principais eventos, toda semana, uma aula ao vivo, é a chamada Sala de Guerra. Além das informações diárias do território geopolítico, onde os alunos, inclusive, interagem, debatem entre si ali a respeito do principal tema do dia a dia, certo? Dê uma olhada, o link está na descrição do nosso vídeo. Sem mais, vamos aqui falar sobre a cúpula da OTAN, que discutiu 3 temas e um foco em tratar a China como um inimigo, certo? Não como um inimigo exatamente, mas como um rival, e em especial por conta da aliança crescente no entendimento da OTAN, certo? Entre Rússia e China. Segundo a OTAN, Rússia e China estão crescendo em aliança. Vejam só. Nós temos que o assunto da OTAN envolveu 3 temas, conforme eu mencionei com vocês. Basicamente, a China, a Ucrânia, que estava presente, está presente na cúpula da OTAN mais uma vez, e a questão indo-pacífica. Basicamente são estes os 3 pontos debatidos até aqui. Vejam só sobre a questão da China. No caso, a OTAN vai dizer que a China abastece a Rússia. Vale lembrar que a Rússia tem enfrentado sanções econômicas por conta da guerra na Crimeia em 2014, bem como também todo o histórico de conflito na região do Donbass entre 2014 e 2022, e por fim, com a operação especial da Rússia na Ucrânia, em toda a região leste do território ucraniano, enfim. Então, há sanções econômicas contra a Rússia, embora nós tenhamos relações comerciais trilaterais, não é, envolvendo a exportação eventualmente para o Cazaquistão e do Cazaquistão para a Rússia, ou mesmo para Belarus e do Belarus para o território russo, enfim, né? Mas, apesar disso, nós temos sim uma sanção econômica contra a Rússia de modo bastante firme e incisivo, apesar aí do comércio trilateral, conforme eu mencionei com vocês. Bem, no caso, a OTAN vai mirar a China justamente por causa das relações e das proximidades que temos observado crescentes entre a China e a Rússia. No caso, a OTAN vai dizer que a China abastece a Rússia, mesmo nesse contexto de sanções econômicas contra Moscou. Além do mais, aqui me soou como uma ameaça, né? Que a China é um desafio para a segurança euroatlântico. Resta-nos saber qual que será a solução que eventualmente os países da OTAN vão encontrar para conter aí esta relação de proximidade entre China e Rússia. Porque se a China é um desafio à segurança dos países da Europa e dos Estados Unidos, o que tais países farão em relação à
China? Fica uma pergunta no ar, né? Pelo menos é esta a atmosfera que fica após o comunicado da OTAN. Não é? Não somente condenando a Rússia na questão que nós já conhecemos, enfim, de longo tempo, na Ucrânia, mas também agora tratando a China como um rival, né? A OTAN, olhem vocês, exige o fim de fornecimento por parte da China de equipamentos e armamentos para a Rússia. Então, uma exigência, eu vou até aumentar com vocês aqui o slide para que nós vejamos aí o cenário, né? É um cenário bastante diferente do que nós estamos acostumados a ver, que é sempre uma condenação à Rússia e tal, mas nunca diretamente uma condenação à China, e dessa vez veio uma condenação aos chineses, conforme estamos observando aí, né? Além do mais, nós temos também que a China deve cessar o apoio à Rússia, né? Então nós temos as declarações da OTAN em relação à China, resta-nos saber o que a OTAN fará. Né? Talvez a OTAN não irá certamente fazer um ataque militar contra a China, isso é um fato bastante difícil de acontecer, não é? Porém, nós temos uma questão no horizonte agora a respeito de uma real ação que eventualmente a OTAN pode tomar em relação à China. Qual seria? Né? Você arrisca dizer? Será que nós teremos uma empreitada militar ou de sanções econômicas contra a China? O fato é que, apesar, né, dos Estados Unidos terem um governo diferente do Trump, a relação Estados Unidos e China é muito conturbada, não é? A nossa imprensa bandidinha, em boa medida, que qualquer coisa que o Trump falava ou até mesmo espirrava, pronto, já era motivo porque o Trump, isso e aquilo. Porém, as políticas de Joe Biden contra a China foram muito mais incisivas, não é? Em relação a boicote de produtos oriundos da China para o mercado americano, especialmente o carro elétrico, que é o mais recente, a tentativa de tirar a China de ter acesso a certas tecnologias de chip, inteligência artificial e coisas do gênero, enfim, não é? Uma postura profundamente anti-China no governo Joe Biden. Perfeito? Então, fiquemos atentos a isso. E este país, os Estados Unidos, que tem conflitos, ok? Disputas tecnológicas por mercado, por poder no mundo, enfim, com a China, que de certa maneira é o mais importante país da OTAN, traz junto à OTAN uma declaração colocando a China como aliado da Rússia, né? Como aliada da Rússia, enfim. Avançando, vamos observar o segundo tema, né? Foram 3 temas debatidos: a China, a Ucrânia e também a questão Indo-Pacífico, que falaremos no final. A questão envolvendo o Japão, a Austrália, né? Mas antes a questão da Ucrânia. 2 são os novos membros da OTAN. São 32 países agora, conforme sabemos. Temos também agora pertencente à OTAN a Suécia e também a Finlândia, certo? Deu um branco aqui, né? Então, a Ucrânia é um novo candidato aí, mas tem participado das cúpulas da OTAN desde quando começa a guerra, em 2022, Operação Especial, chame como quiser. Então, nós temos a Ucrânia, que é candidato membro oficial da OTAN, assim como também é da União Europeia, e o que nós temos é uma declaração da ONU de que a Ucrânia fará parte da OTAN a longo prazo, pelo menos temos isso no horizonte. E mais, que a adesão da Ucrânia à OTAN é irreversível. E de certa maneira nós temos uma briga, ok? A respeito do que fala a Rússia, a respeito do que fala a OTAN. Segundo a Rússia, a Ucrânia não deve pertencer à OTAN, porque isso coloca em ameaça a existência russa, certo? A soberania russa. Por sua vez, a OTAN diz que é irreversível o processo de adesão à Ucrânia. Então nós temos uma disputa geográfica envolvendo 2 gigantes do player político internacional. A OTAN / Estados Unidos de um lado e a Rússia de outro e a Ucrânia no meio. Então é uma zona de tensão muito grande, conforme nós estamos observando aí já há algum tempo, certo? E por fim, o último tema que nós destacamos aqui para tratarmos da OTAN e a sua cúpula é a questão da aliança, certo? Para o Pacífico, tudo bem? Chamado Indo-Pacífico, porque nesta porção geográfica e territorial aqui, vou destacar com vocês, nós temos o Oceano Índico, né? No caso, Indo-Pacífico. Vejam só esta posição geográfica aqui, o Oceano Índico. Tanto é que você tem a Índia aqui, por exemplo, só para nos situarmos. Aqui a Austrália, importante país.
vamos observar quais que são os aliados da OTAN nesta posição geográfica do Indo-Pacífico. Então temos aí o Oceano Pacífico, que banha a costa dos Estados Unidos aqui e banha a costa da China lá, né? Conforme nós podemos observar aqui, ó, a distância entre China e Estados Unidos, quando observamos pelo Pacífico, nos é até mais interessante, né? A gente tem uma dimensão melhor quando observamos o mapa de outra maneira. Aliás, esta abordagem da cartografia, do quanto é importante o mapa, vocês visualizam sempre aqui em nosso canal, O Mundo no Mapa. No nosso curso de geopolítica, imagina você ter acesso a mapas que trazem o Brasil no centro do mapa, a China, os Estados Unidos e assim por diante, ok? Observarmos o mundo a partir da cartografia porque nos dá uma dimensão totalmente diferente das disputas de poder, as teorias geopolíticas e assim por diante. Então aqui nós temos a China, que é um país em expansão, conforme nós sabemos, e a China projeta e pretende projetar o seu poder nesta direção, aí envolvendo o Oceano Pacífico. Por sua vez, a projeção de poder dos Estados Unidos aqui também é na região do Pacífico, e aí consequentemente você tem um choque, um conflito envolvendo duas potências que disputam a região do Oceano Pacífico, etc. Certo? Agora, os territórios, que eu vou destacá-los na cor vermelha escura, que é este daqui, a Coreia do Sul, bem como também o Japão, são 4 ilhas principais, ok? No total de mais de 3.000 ilhas, ok? Além do mais, a Nova Zelândia, bem como a Austrália, são países aliados da OTAN, para onde a OTAN vai destinar, certo? Para onde a OTAN vai destinar investimento na inteligência artificial, além de investimento na questão envolvendo a inteligência artificial, temos também a discussão a respeito de desinformação, perfeito? Além disso, né, estes países fazem parte da zona de influência e interesse dos Estados Unidos, nesta localidade aí do Pacífico. Mas, olha que coisa curiosa, à medida que a China cresce e, de certa maneira, desafia o poderio americano, certamente ela vai entrar em conflito com os interesses envolvendo o Japão e a Coreia do Sul, bem como também, à medida que a China expandir-se para esta região, certamente a Austrália, bem como a Nova Zelândia, são territórios que estão na rota de caminho de expansão de influência da China e, consequentemente, estes países estão buscando firmar cada vez mais a sua relação com os Estados Unidos e também com a OTAN, né? Então é importante isso, fiquemos atentos. E a cúpula da OTAN reitera isso, a importância da posição geográfica dos aliados do Indo-Pacífico, né? Onde eles vão investir em inteligência artificial e também para combater desinformações e coisas do gênero, ok? É uma guerra de narrativas em boa medida também, né? No mais é isso, aqui nós temos um mapa envolvendo os Estados Unidos e a Rússia, certo? Observando o mundo dessa maneira, a gente tem uma noção muito clara quantos países são mais próximos, talvez, né? Pelo Polo Norte, enfim. E se você chegou até aqui, eu vou reiterar, divulgue o nosso conteúdo, deixa o like e, claro, venha estudar com a gente, venha fazer parte da comunidade Geopolítica para Entender o Mundo. É mais do que um curso gravado. São aulas ao vivo, interativas, toda semana. São debates todos os dias a respeito da geopolítica no território. E mais, o curso com as aulas gravadas a respeito da Guerra Fria, dos Estados Unidos, da China e assim por diante. No mais é isso. Bons estudos e, conforme eu sempre digo, respeito a geografia. Até mais. Tchau, pessoal.